Vamos começar por falar das camisas e dos ingressos aí. Eu acho que o primeiro ponto, isso aí de fato, da forma que o Ronaldo falou, até onde eu sei, nunca ocorreu no Cruzeiro. Nem na pior gestão, na minha opinião, que já teve na época do Cruzeiro, que foi nos anos do Wagner e do Itaim. No jogo não tinha nem média de público. Não tem como, se você olhar borderou, só se olhar balanço do clube, enfim. Qualquer pessoa que tiver um mínimo de razoabilidade a analisar isso, vai entender que não tem o menor cabimento disso acontecer. Né? O que sempre teve, o Cruzeiro fez uma nota, o presidente Lidson, a Máfia Azul fez, o que sempre teve, não só para ter um conselho das principais torcidas, e nós temos o Cruzeiro, um fator muito importante, que são os redutos do Cruzeiro, não só no interior de Minas, quanto fora. Então, o que a gente sempre fez, aí eu posso falar só pela minha gestão, é fazer igual a Máfia Azul realmente colocou na nota dela, facilitar a compra desses grupos. Então, o Reduto via uma caravana lá de Porteirinha do meu amigo Logans lá, que faz uma caravana para ele arrancar lá 8, 9 horas de ônibus. Às vezes a gente precisa comprar uma quantidade de 50 ingressos antes para encher um ônibus. Beleza, isso era feito. A gente tinha um funcionário no Cruzeiro, que era o Wilson, só para atender redutos e torcidas. Então, o que eles tinham é essa preferência, entre aspas, né, uma garantia de compra. Às vezes o jogo era mais cheio, mas como eles estão vindo de longe, trazendo gente, eles compravam uma carga de ingresso conforme uma divisão feita por eles mesmos. Era só uma compra antecipada, não tinha A da Máfia Azul era maior porque tem mais membro. A Pavilhão sabia disso, a torcida jovem sabia disso, a Cachazeiro sabia disso. Todas as outras torcidas sabiam que era um conselho que eles mesmos faziam, entendendo que essa divisão seria feita pelo tamanho de cada uma das torcidas, né? E que não era feita essa venda para elas e vamos encaixar os redutos, que eu sempre tratei o reduto igual a torcida. Eu acho que o Cruzeiro é um time que tem torcida em Minas Gerais inteira. Então a gente tinha que tratar essas pessoas dessa forma, tentando facilitar para que eles viessem para o estádio. Essa venda é subsidiada? Não, não era subsidiado. Era só facilitada essa venda. Eles já tinham esse... Eu ia usar a palavra ruim, né? Eu ia falar, já tinha um esquema com eles. Eles já tinham a forma de contactar o Wilson e falavam, cada um vai comprar tanto. Tá bom, Pix para conta tal, Pix para conta tal. A caravana fazia tanto, o outro fazia para tanto. Retirada de ingresso não precisava pegar a fila. Aí realmente já ia cada um responsável de reduta de torcida buscar e acabou. Isso é normal. Em todos os clubes. Na minha gestão isso foi feito. Sim. Eu não posso falar pelos outros. Mas havia desconto, pelo menos, assim? Não havia desconto. Era só preferência de compra. É porque essa fala em especial, ela pegou o torcedor, o sócio, o cara que paga a mensalidade. Claro, revolta. O cara fica revoltado porque sempre sai isso. Olha, o torcedor da torcida organizada se acha mais torcedor que eu, ainda ganha o ingresso para ir, eu não ganho. Não, Adroaldo, a gente tem que fazer uma conta básica. O borderô coloca quantas cortesias foram distribuídas. Então, se eu dei 20 mil cortesias, tinha que estar lá como cortesia não pagante. Nem o setor amarelo comporta, né? Se o clube pagar para dar, pior ainda. Porque aí todo mundo sabe. Como que eu devendo salário, eu ia pagar ingresso para dar para os outros? Então, assim, eu realmente não entendi o nível de viagem, não é nem loucura, mas onde, né? Porque os números são impressionantes. Que o Ronaldo chegou para falar isso. E é proporcional, já falando do segundo aspecto, das camisas. E as camisas, eu vou dizer, não foi o Ronaldo que cortou, nem muito menos eu. O Conselho Gestor já tinha feito isso. Que era a praxe que sempre houve no Cruzeiro antes. Todo conselheiro, no mês do seu aniversário, ganhava uma camisa. Isso aconteceu. O conselheiro podia ir lá e buscar uma camisa oficial do clube. Lá atrás isso aconteceu. Na gestão do Itaíra e do Wagner, não sei como aconteceu. Se teve distribuição ou não teve. Mas o conselho gestor fez isso, porque quando a gente assume, a gente só oficializou essa prática. Ora, o clube está numa situação muito complicada. De fato, essas camisas que eram presentes, elas eram camisas que saíam da contabilidade do enxoval do clube. Então a gente foi e formalizou o comunicado. Era o então presidente, meu querido, já falecido amigo Paulo Pedrosa, a gente notificou ele, presidente do conselho, de que o clube não mais faria esses repasses oficialmente, mas pelo que eu sei, repito, também não tem que levar para mim o louro que não é meu, o conselho gestor que assumi em janeiro já tinha feito isso. Então essa prática de camisa já tinha acabado há muito tempo. Então são 500 conselheiros, são 350. Olha a loucura. Esse número que o Ronaldo falou, se fosse verdade, a gente está falando de 25 mil camisas de graça por ano para conselheiro. Isso é o enxoval do clube, praticamente. Ele falou 2,5 milhões de reais aproximadamente. Mas faz a conta. Calculando nessa casa aí de preço de custo, de uns 150 camisa. Vezes 25 mil, daria até mais diante do número. Então acho que assim, ele nem estava ciente desses números todos para saber. Agora, a gente refuta completamente tudo isso que foi falado, porque, e repito, gente, são coisas fáceis. Quem está no dia a dia do clube vê, né? A torcida sabe disso, o Reduto sabe disso, igual eu falei, a Adidas sabe disso. E hoje, infelizmente, é isso. O Ronaldo, pelo ídolo que ele tem muita voz. Aí ele fala, isso aí repercutiu no Brasil inteiro. Então, eu falo que foi a primeira vez desde que eu saí, que eu fui para a rede social responder algumas coisas, porque a voz dele tem poder. É verdade. E acho que tem que ter responsabilidade para usar esse poder, porque é isso, quando ele fala uma coisa para talvez tentar enaltecer o trabalho dele, ele acaba batendo na gente de forma diversa e equivocada, né? Porque isso nunca aconteceu.